Querido, para que o Senhor venha falar conosco através da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu quero neste momento apresentar a tua serva nas tuas mãos e aquilo que o Senhor já tem colocado em seu coração para ser transmitido para a tua igreja, que o Senhor venha falar conosco através da tua serva, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Missionária Renata, cultura de verdade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu gostaria de pedir para que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do 17. Livro de Mateus, capítulo 26, a partir do 17. Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, porque Ele tem nos sustentado mais uma Santa Ceia, né, irmãos? Na presença dEle, mais um mês que permanecemos. Temos que agradecer ao Senhor todos os dias, né? Porque muitos têm fraquejado na fé. Aleluia. 26, a partir do 17. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães novos, chegou os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse-lhe: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade eu vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas é daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse-lhe: Tu o dissestes. E quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando partiu, e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando também o cálice, dando graças, dizendo: Recebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vinde, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. Os irmãos podem tomar assento. Eu gostaria de estar louvando ao Senhor e entraremos na mensagem. Amém? Deus é maravilhoso. Os irmãos me ajudem aí, porque ainda não achei a minha voz. Aleluia. Oh, glória! Como nave sem rumo, navegava sem Deus, era um prisioneiro dos pecados meus, como barco à deriva no meio do mar. A minha alma cansada só fazia chorar, já não tinha esperança de ter salvação. Estava acorrentado em uma prisão, parecia que o sol não brilhava pra mim. Era um pesadelo que não tinha fim, só estava larguras em volta
volta de mim. Quando ele chegou, foi dizendo assim: esse teu sofrimento eu vou pôr o fim. Esse alguém é Jesus, me tomou pelas mãos e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre eu sou. Os grilhões se abriram, eu saí da prisão e hoje bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. Aleluia, louvado seja Deus. Foi o sangue do Senhor derramado naquela cruz que nos tornou livres. Ele derreteu as algemas de Satanás e nos libertou. Aleluia. Um ave sem rumo navegava sem Deus. Era um prisioneiro dos pecados meus, ou um barco à deriva no meio do mar. A minha alma cansada só fazia chorar. Já não tinha esperança de ter salvação. Estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim. Era um pesadelo que não tinha fim. Só via amarguras em volta de mim. Quando ele chegou, foi dizendo assim: esse teu sofrimento eu vou pôr o fim. Esse alguém é Jesus, me tomou pelas mãos e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre eu sou. Os grilhões se abriram, eu saí da prisão e hoje bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Glorificado é o nome do Senhor, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigada porque o Senhor me tornou livre. Na tua presença há liberdade, aleluia. Não somos obrigados a nada, aleluia. Chegou, foi dizendo assim: esse teu sofrimento eu vou pôr o fim. Esse alguém é Jesus, me tomou pelas mãos e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre eu sou. Os grilhões se abriram, eu saí da prisão e hoje bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, na presença do Senhor a liberdade. Glorificado é o nome de Jesus, né? A passagem que nós lemos nessa noite, irmãos, fala sobre a última Páscoa. Sabemos que a primeira Páscoa aconteceu lá quando o povo de Israel foi livre do Egito, né? Quando eles eram cativos ali por Faraó, e depois de todas aquelas pragas, a Bíblia diz que o Senhor endurecera, né, o coração de Faraó. E a palavra de Deus nos diz então que chega o dia em que os primogênitos seriam recolhidos da terra. E a Bíblia nos diz que o Senhor dá uma estratégia para Moisés, para o povo de Deus, para que eles matassem o cordeiro e que passassem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E que quando o anjo passasse naquele lugar, aonde houvesse a marca do sangue, haveria vida. Aonde a marca do sangue,
a vida. O mundo pode perecer, o mundo pode apodrecer, pode estar tudo podre, pode estar tudo morto, mas se há o sangue de Jesus na tua vida, há vida em você. E a palavra de Deus nos diz que a instrução que foi dada para Moisés é que na noite anterior, ao dia em que Israel ficaria livre das mãos de Faraó, que simboliza, hoje Satanás, que tem prendido muitos, e muitos preferem ser escravos do que ter liberdade na presença de Deus. E a palavra de Jesus diz que o Senhor diz a Moisés que diga para que o povo faça pães asmos e que mate o cordeiro, que o sangue do cordeiro seria passado nos umbrais e que eles comeriam aquele cordeiro com aqueles pães antes de saírem do Egito. E quando aquele povo matou o cordeiro, irmãos, ainda havia um jugo sobre Israel. Ainda não havia uma palavra de vitória. Faraó não havia mudado de ideia, aleluia. Mas havia fé no coração daquele povo, porque viram as maravilhas que o Senhor havia feito. E tu não te lembras mais das maravilhas que o Senhor fez na tua vida. Aonde está a tua fé? E a palavra de Deus nos diz que eles prepararam o pão, e eles mataram o cordeiro, e eles passaram sangue no umbral da porta. Coisa de loucura, coisa de gente doida. Passa sangue no umbral da porta, vai impedir a morte de entrar. Mas aqueles que confiam no Senhor não têm a sua palavra por louco, tem a sua palavra por sabedoria. Porque tudo aquilo que foi descoberto pelo homem antes de ser comprovado era loucura. Quando o homem lá atrás disse que a terra era redonda, disseram para ele: estás louco, homem. Tanto que eles não andavam muito longe de navio, porque se achava que a terra era plana e que havia um beiral e que se fossem muito longe o navio cairiam. E o homem disse: não, a terra é redonda. E ele foi tido por louco. Certamente, antes de inventar essa luz elétrica que a gente usa, que é tão bom, e alguém disse que um dia nós apertaríamos um botão e pá, a luz se acenderia sem fogo. Alguém disse: é louco. Mas aconteceu, não aconteceu? Coisas que víamos nos filmes antigamente, da pessoa está falando com a outra, olhando para outro com um celular, tinha só aquele tijolo que era grudado ainda no outro, era aquela loucura. Está acontecendo. Hoje até holograma tem. Aleluia. Essa sabedoria vem de quem? Vem de Deus. E Ele revela quem Ele quer, como Ele quer, no momento que Ele quer. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o Senhor capacitou a Nabucodonosor para vencer batalhas e levar o povo cativo. É Ele quem escolhe. E não é de acordo com o que eu e você pensa. É de acordo com a sabedoria dele. É de acordo com o que Ele decide. Então, quando aquele povo, Moisés ouve a voz de Deus e passa para aquele povo que o Senhor havia ordenado, e já tinham se passado 400 anos, não tinha ninguém ali tão perto de José, tão perto de Abraão, para recordar aquilo que o Senhor tinha feito, mas havia uma história que havia sido contada de pai para filho, e que certamente conheciam aquele Deus, de ouvir falar, como Jó conheceu o Senhor de ouvir falar, como eu também conheci o Senhor de ouvir falar, antes de vir para a presença dele. Ouvia as histórias, o que ele fazia, olhava da minha janela, o culto nas tardes de domingo, quando as irmãs cantavam o hino da harpa cristã. Eu estava conhecendo o Senhor de ouvir falar. Mas um dia, eu decidi que eu queria intimidade com Ele. E que só ouvir falar do Senhor, para mim não era mais suficiente. Eu queria conhecê-lo, de vê-lo face a face, de andar com o Senhor. E esse povo até então também só conhecia o Senhor de ouvir falar das histórias de Abraão, de José, do que o Senhor havia feito. Mas chegou o dia em que eles foram também chamados
a caminhar com o Senhor, né? A ter uma intimidade com Deus. Porque é assim na amizade. Você conhece a pessoa e oi. Porque vê um vizinho quando muda, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Oi, tudo bem? Aí daqui a pouco fala do tempo, fala que o lixo passou tarde. E ali você vai construindo uma amizade. Ou às vezes chega um irmão novo na igreja, é a paz do Senhor, mas daqui a pouco já está com aquela amizade gostosa da parte de Deus. E a nossa intimidade com o Senhor também é assim, né? A gente ouve falar de Jesus, aí vem no culto, aí faz como eu, ficava espiando os irmãos lá, fazendo culto no domingo à tarde, não me sentindo digna de estar no meio daquele povo, não me sentindo pronta para estar perto do Senhor. E aquilo foi trabalhando dentro do meu coração. Até que um dia eu decidi, não, eu não quero só ouvir falar de Jesus. Eu quero ser amiga dele. E me tornei amiga do Senhor, não larguei mais. Para a graça de Deus e pela misericórdia, né? Porque tem muitos braços que nos puxam para longe. E se nós estivermos arraigados no Senhor, eles nos consomem, irmãos. Por isso que eu digo, cada dia na presença do Senhor é uma vitória. Não é fácil, não. Os inimigos invisíveis são mais perigosos do que aqueles visíveis, né? São os vírus invisíveis que matam. Barata, lagartixa, pulga não mata ninguém, não. Não é aquele invisívelzinho que tu não vê, é aquele que consome a tua vida. E a palavra de Deus diz que eles passaram sangue. E que Moisés disse que daquele dia em diante se comemoraria a Páscoa. E quer dizer pular, passar, mudar de situação. E então o Senhor Jesus, sabendo que o seu dia era chegado, ele celebra a última Páscoa com seus discípulos. E ele, mesmo sabendo, amados, que Judas estava no meio deles e que ele o traíra, né? Ele não impediu que Judas sentasse à mesa. Judas estava tendo a oportunidade que nós temos todos os dias de nos arrependermos e de reconhecermos quão miseráveis somos e quão indignos somos de estarmos com o Senhor e de pedirmos perdão e de participarmos, não da ceia uma vez por mês, mas de uma vida de intimidade com Deus. Não precisamos focar só no primeiro domingo do mês, temos que focar em todos os dias. E isso é intimidade. Um domingo por mês é visita. Deus não te quer como visitante. Deus te quer como habitante na presença dele. E a palavra de Deus nos diz que estava lá, Judas sentado, já tinha recebido o dinheirinho. Todos têm, né, irmãos? Se vendido, né? O dinheiro mesmo, olha, é a raiz de todos os males. Corrompe, irmãos. Corrompe. Muitos têm se vendido. Muitos têm vendido o seu dom, a sua salvação, em troca dos prazeres desse mundo. Porque esse mundo jaz uma tenda, pertence a ele. Verdade. Ele tem o poder de dar as riquezas à terra. O Senhor tem mais poder do que ele, claro. O Senhor tem poder para nos abençoar, mas não se engana achando que o Satanás não pode te tornar próspero. Pode. E se aprove ele fazer isso para acabar com a tua alma, ele faz. Melhor ele te servir por 80, 70 anos e saber que você vai estar a eternidade com ele. É assim que ele pensa. Não, eu faço o que ele quer aqui por 20, 30 anos, mas a eternidade é chicote, é comigo lá, ó. Não vou ficar lá sozinho. Então as pessoas se enganam e acham que porque são prósperas ou abençoadas, estão no centro da vontade de Deus. O inimigo tem todo o poder para te abençoar. Sempre querendo alguém troca, né? E o Senhor Jesus sabendo disso, que nós ia ter aflição. Para a gente entender que estar na presença de Deus não quer dizer que tudo vai ficar bem. Para que quando nós passássemos pelas lutas, nós não achássemos que estamos longe da presença do Senhor. Estamos na presença dEle. Porque Ele disse que teríamos aflições. Mas que Ele venceu. Ele venceu o que, irmãos? A oportunidade de chegar à vida eterna. Foi isso que Ele venceu. E Ele nos garante que se permanecermos com Ele, estaremos com Ele.
E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus entristece o seu coração. Meu Deus, irmãos, pensa. Ele veio, deixou seu trono de glória para vir aqui na terra morrer por um povo rebelde, teimoso. 400 anos. Essa página branca aqui na Bíblia, antes do livro de Mateus, foi 400 anos, amado. Porque o Senhor, falou nada do povo. O povo estava virado longe do Senhor andava. E achando que estava perto, né? O pior é isso. Ele estava longe de Deus e achavam que estava perto. E todos os sacrifícios, todos os sábados e sinagogas que frequentavam. E a Bíblia diz que o coração do Senhor se entristece, certamente de saber o que ele havia de passar e certamente de olhar para Judas, né? Que caminhava com ele, que ele discipulou e que o traía descaradamente. Estava sentado à mesa. O Senhor não negou a ceia para Judas. Não. Quando Judas pergunta, olha o cinismo do ser humano. Menino, fosse eu, tivesse só eu me enfiar embaixo da mesa, eu no banheiro, eu não teria capacidade daquele homem de perguntar: sou eu, Senhor? Duvidando do poder de Deus, duvidando que Jesus era o Cristo. Porque, irmãos, se ele soubesse que Jesus era o Cristo, ele não teria feito isso. Prova disso é que ele pergunta: sou eu, Senhor? Se ele tivesse a certeza, ele não perguntaria. Porque o Filho de Deus sabe de todas as coisas. Ele estava enganado ao lado do Senhor. Como é que pode um homem desse andar com Jesus, ver as maravilhas, os milagres? E não foram poucos, foram enormes, coisas maravilhosas. Aquele homem viu acontecer, vidas sendo mudadas. E ele tem a capacidade de não crer. Ele viu, ele viveu, ele não creu. Por isso que o Senhor disse: bem-aventurado sois vós que não vistes, mas crestes. Porque muitos viram e não creram. Judas foi um desses que ele perguntou: sou eu, cara de pau? Se eu for Jesus, você estava a mão na cara dele. Mas Jesus era Jesus e eu sou eu, né? A sorte nossa. Senão acho que ninguém estava aqui. E a palavra de Deus diz que o Senhor diz: olha para ele. Meu Deus do céu. Que amor é esse? Será dar a Jesus? Meu Deus, aleluia. E vamos dar a Jesus. Que amor é esse que nos enxerga como nós somos e ainda assim nos ama e ainda assim nos dá a oportunidade de nos arrepender. Aleluia. Ele já viu para ele, o Senhor. E o Senhor olha para ele e ele diz: sou eu? Com a cara de pau dele. E Jesus assim: tu dissestes. Meu Deus, irmãos. Pensa na dor, porque o Senhor, ele era Deus e ele era homem, né? Pensa na dor. Às vezes a gente sabe que alguém falou uma coisinha da gente, às vezes falou até com razão. E a gente se entristece: meu Deus, falou isso de mim. E a gente sabendo que é verdade. Imagina o Senhor Jesus pronto a morrer por ele também. E ele tem a capacidade, meu Deus, de sentar ali do lado, comer com Jesus e não se arrepender. Ele não se arrependeu. Ele talvez tenha tido remorso ou medo. Arrependimento tinha nenhum na vida daquele homem. Arrependimento é vida de Pedro, mas de Judas, como é que pode? Por isso não se engane. Estar perto de Jesus não quer dizer estar com ele. Vir à igreja todos os dias não quer dizer estar com ele. Judas estava ali. Ele não cria. Irmãos, o Senhor Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Porque ele sabe que tem muitos que estão aqui e não creem. Como Judas não cria. Meu Deus do céu. E a palavra de Deus nos diz então que o Senhor corta o pão, serve o vinho, e ele disse que o vinho era o sangue dele. E até então eu acho que os discípulos não perceberam, né?
do que o Senhor estava falando, que o corpo dele seria partido, que o sangue dele seria derramado. Eu acredito que eles só se deram conta de que o Senhor falara a eles agora por parábolas. A palavra de Deus diz que o Senhor muitas vezes falava por parábolas, e um discípulo perguntou ao Senhor, e ele disse que tem coisas que eles não convém saber. Então nesse momento não convinha aos discípulos saber o que aconteceria. Então o Senhor fala para ele por parábolas: este é o meu sangue que é derramado por vós, esta é a minha carne que é partida por vós. Até então estava tudo bem, era uma festa, era a festa da Páscoa, e eles não tinham noção do que iria acontecer, apesar de todos os avisos que o Senhor já havia dado. Como Ele nos dá, e às vezes a gente demora para perceber aquilo que Deus está falando conosco. E então, quando Ele parte o pão e Ele serve o vinho, Ele fala algo que eu achei muito, muito interessante nessa palavra, que eu já tinha lido outras vezes. E eu não... Porque assim, irmãos, o tal do português, se você não prestar atenção na maneira como ele é escrito, você se confunde. E quando o Senhor Jesus, Ele disse para os discípulos, né? No 29 Ele diz assim, ó: e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vinde, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, quando eu li essa palavra aqui, eu achava que o Senhor estava falando para os discípulos, que não era para eles beber, mas Ele estava falando de si. Se fosse dos discípulos, ele seria bebereis, no plural. Ele diz assim, não beberei, eu não beberei. Ele estava dizendo claramente, não estarei convosco na próxima Páscoa. Era claro. E eu vou cear com vocês como meu Pai. Eu só vou beber vinho com vocês na glória. Era claro, irmãos. Mas o Senhor estava falando como por parábolas, né? Porque eles não estavam prontos. Eu trancava Jesus dentro do quarto e deixava ele não. Por todo o meu egoísmo. Como o próprio Pedro disse, né? E eles sabiam que eles não suportariam saber o que o Senhor passaria. Tentariam impedi-lo ou entrariam em loucura. Já pensou alguém que você ama, que te ajudou, que te restaurou, que te sarou, te dizer que vai morrer e você vai querer deixar? Foi como aconteceu com Paulo, né? Quando ele teve aquele sonho e o Senhor falou para ele no sonho que ele iria e que ele padeceria ali. E o Senhor, e por que tu vai, homem? Não vai? Fica aqui. Ele diz, me é apto padecer pelo Evangelho. Então o Senhor, eu creio que depois que passou, que eles perceberam. E a palavra, não só essa palavra, irmãos, mas a palavra de Deus, ela é assim. Pelo menos comigo, às vezes eu venho no culto e eu ouço a ministração e aquilo entra no meu coração e tem coisas que o Espírito Santo vai me revelar 2, 3, 4 dias. Mas Jesus está falando isso para mim, era ver. E eu nem percebi. E assim foi com eles, né? Eu não beberei mais desse fruto da vinde convosco. Olha que coisa linda. Até, eu vou ler de novo, que é muito bonito. E digo-vos, desde agora, não beberei deste fruto da vinde, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Oh, aleluia! O Senhor os convidava, o Senhor os garantia, né? Que teriam um lar, que teria uma festa e que Ele estaria conosco na mesa. Quando a gente vê essa mesma passagem lá em João, o João, discípulo do amor, talvez mais sensível àquilo que o Senhor falava, ele completa, né, alguns versículos para frente, naquela passagem que ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, ou seja, acredita naquilo que eu vos falo. Não é crer que Jesus
era Jesus que ele estava ali. Era crer naquilo que ele dizia. Credes que Deus é poderoso, credes em mim. Credes no que eu vos digo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando voltar, levarei-vos comigo. É uma palavra, irmãos, maravilhosa da parte de Deus. É uma palavra que vem nos mostrar o grande e precioso amor de Jesus. Eu tinha feito um esboço, voltado totalmente para outras coisas, mas precisamos estar sensíveis àquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente. Porque a palavra ela pertence ao Senhor. Ela não é minha e ela não é morta. Ela não é um livro que qualquer um que lê vai ler da mesma forma e vai achar talvez o mesmo final. Não, ela é viva. E a cada um o Senhor revela aquilo que Ele quer, da forma que Ele quer, na medida em que os corações estão necessitando. Então que nós possamos nos comportar não como Judas, irmãos. Que possamos, como hoje o culto de Santa Ceia, nos examinarmos a nós mesmos. E pensarmos, será que eu estou ocupando o papel de Judas na presença de Deus? Será que eu tenho traído o Senhor e tenho achado normal? Será que se o Senhor voltar hoje, Ele achará fé em mim? Será que eu tenho crido em suas palavras? Será que eu tenho crido em suas promessas? Será que quando eu leio essa passagem, eu me alegro, porque eu sei que Ele beberá o fruto da vinde comigo na sua glória? Glória a Deus. Ou será que eu estou como muitos, acreditando que morreu o caboço? A esperança de muitos é o fim. A nossa esperança é o começo de uma nova vida. É nos lembrarmos que desde que Adão pecou, se Adão não tivesse pecado, nós nem estávamos passando por isso. Nós estávamos tudo no paraíso. Desde que Adão pecou, no mesmo instante, o Senhor já criou um novo plano, porque Ele nunca nos quis longe da sua presença. Nunca foi a vontade do Senhor ter o homem longe da sua presença. Esse foi o plano do Satanás. E é até hoje. Quantas oportunidades, né? O Senhor nos dá de nos arrependermos e de nos chegarmos a Ele. Porque quando Adão pecou, comeu lá com a mulher o fruto, que não é uma maçã, o fruto do pecado. E eles fizeram vestes, né? E o Senhor, e quando o Senhor, meu Deus, já pensou? Jesus passeia todo dia com a gente. E Ele passeia, sabia? É tudo que não vê. Mas Ele tem estado conosco todos os dias. Aquela visitação no jardim acontece todos os dias. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz então que Ele se cobre e se esconde. Deus via tudo, irmão. Para que é que Deus ia perguntar onde Adão estava? Deus sabia onde ele estava. O Senhor estava dando a ele a oportunidade de confessar e de se arrepender. Todos os dias Ele nos dá a oportunidade de confessar e se arrepender. As pessoas que estão em fora olham para mim e para você e nos veem como loucos, como uma noiva que espera o noivo pronto e adornada por anos e anos, por dias e dias, e parece que nós não estamos fazendo nada, mas todos os dias estamos adornando nossas vestes para nos encontrarmos com o nosso noivo. E se Ele ainda não voltou, é por amor de mim e da tua vida, porque Ele não quer que ninguém fique de fora. Verdade, glória a Deus, aleluia. Aquela parábola da passagem do noivo, a Bíblia diz o quê? E tardando o noivo, né? Houve um tempinho ali para aquelas que se tivessem se despertado antes. Se ele tardou, quer dizer que ele não chegou na hora que estava marcada. Ele deu mais um tempo, mas elas demoraram a perceber que não estavam prontas. Então acredita nisso. Jesus não está tardando, Ele está dando mais um tempo para aquele que não está pronto se preparar e estar com seu
azeite pronto, a sua lamparina acesa, para enxergar nesse mundo de escuridão, tenebroso, podre, cheio de pecado, enxergar o caminho que deve ser seguido para ir ao encontro do noivo. Aleluia, irmãos. E eu vou encerrar a mensagem nessa noite, porque hoje é culto de Santa Ceia, o pastor já me instruiu, e eu quero agradecer a minha oportunidade e que o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações conforme a necessidade de cada um. Amém?